Olá, amigos e amigas. Hoje o nosso título é Bom é inimigo do ótimo. Vamos manter a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu corretamente. É mais comum a gente ouvir o contrário, né? O ótimo é inimigo do bom. Mas hoje eu vou te mostrar que verdadeiramente o bom é que inimigo do ótimo. Separei aqui uma passagem bíblica e uma história para contar. A passagem bíblica está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos para a nossa história. A história de uma mulher. Ela começa assim: Desde cedo, ainda menina, essa mulher gostava muito de estudar. Essa menina aprendeu a ler cedo e, muito curiosa, tinha uma sede de conhecimento. Buscava sabedoria e tirar todas as suas dúvidas, sempre que surgiam. Não parava de estudar. Mas outras pessoas, e até mesmo crianças, olhavam para ela e falavam: Você não devia estudar tanto. Você devia brincar, devia fazer como as outras crianças. Devia aproveitar mais, que ainda é menina, para brincar, simplesmente brincar. Passado um tempo, agora já jovem, ela estava sempre na igreja, participava de todas as missas, acompanhava todo o tempo litúrgico, estava presente nos grupos de orações, em todos os momentos que ela poderia estar junto com sua comunidade. Mas outras pessoas e jovens falavam para ela: Você está perdendo tempo. Tem tanta coisa para fazer, viagem, shopping, parques, praia, tantos afazeres, tanta coisa divertida e você perdendo tempo aqui na igreja. Mais um tempo se passou e essa mulher entendeu que no plano de vida dela fazia parte o matrimônio e assim ela quis se casar. E quando estava para procurar e encontrar seu pretendente, outras pessoas falavam com ela: Você é muito jovem, você não precisa casar tão cedo. Você precisa viver a vida, precisa aproveitar. Tem muitas coisas para fazer no mundo, muitas viagens, muita diversão, e você já vai casar. Isso é um desperdício. Mais um tempo se passou. Essa mulher entendeu que na vida dela fazia parte ser mãe. E quando ela decidiu assim, outras pessoas falaram para ela: Você não precisa ser mãe tão jovem. Você não precisa nem ter filhos. Você pode aproveitar melhor a vida. Filhos vão ser um problema. Você nunca mais vai poder ter liberdade. Você vai só gastar dinheiro e ter dor de cabeça. Isso é só problemas. Mais um tempo se passou e essa mulher encontrou muitas provações, muitas tribulações durante toda a sua vida. Mas chegou uma fase muito difícil. E nessa época, ela perdeu o marido e o filho. E então resolve se dedicar inteiramente à oração, à igreja, a entregar a sua dor para Deus. E outras pessoas viram e falaram: Por que, apesar de tudo isso, você agora não vai aproveitar a sua vida? Está aí na igreja, chorando, perdendo tempo e perdendo a própria vida. Fim dessa história, pessoal. Claro que eu posso estar contando aqui a história de diversas mulheres. E se eu também mudar um pouco a versão, poderia estar contando a história de um homem. Mas essa mulher que eu estou contando a história é Maria, mãe de Jesus. Maria, desde cedo, gostava muito de ler. Estudava as Escrituras, conhecia e tinha uma sede de Deus que ninguém saciava. Apesar de todos quererem para ela outro caminho. Um caminho mundano, um caminho que não fosse de tanta dedicação. Ainda jovem, ela sempre estava no templo. Desde cedo, Maria foi confiada pelos seus pais, Joaquim e Ana, ao templo. Foi entregue ao Senhor. E assim,
Maria vivia no templo entre os sacerdotes, continuando seus estudos, aprendizados, orações. E depois de um tempo, Maria resolveu se casar, porque isso fazia parte do plano de Deus. Ela entendeu que ela teria que casar apesar do seu voto de virgindade. E assim ela encontrou São José, com muita dificuldade também de compreender toda a anunciação do anjo da salvação. Maria deu seu sim a Deus para ter o filho, Jesus. Não foi um sim fácil, como muitos pensam, né? Mas Maria não questionou. Maria simplesmente perguntou como isso iria acontecer. E aí ela deu o seu fiat, depois da explicação do anjo. Faça-se em mim. Como isso é belo. E depois de um tempo, né, Maria perdeu São José e perdeu também Jesus. E ela, como a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, se dedica inteiramente à oração junto à igreja. Dá para ver que em Pentecostes, exatamente lá estava Maria, com a igreja, com os apóstolos, como uma verdadeira mãe, como ela é nossa. E assim, pessoal, Maria nunca se contentou com o bom, ela sempre buscou o ótimo. E na nossa vida a gente muitas vezes se contenta com o bom, porque o bom é suficiente. Basta ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe, e a gente deixa de ser um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo marido, uma ótima esposa, porque já é suficiente ser bom. A gente não tira 10 na prova da escola porque 7 tá bom, 8 tá bom, não tá? E por aí vai. Muitas coisas a gente acha que é suficiente e acaba se conformando. Exatamente como está lá na palavra de São Paulo, nos Romanos. Não vos conformeis com este mundo. Não fique achando como todos nós aqui, muitas vezes, se conforma, né? A gente entra na zona de conforto e para. Isso vale para tantas coisas, pessoal. Hoje, sequer as pessoas, né, pensam que precisam de igreja. Muitas pensam que não precisam de Jesus, outras que não precisam nem de Deus. Que basta ser o quê? Uma pessoa boa. Basta não fazer o mal. Isso é suficiente. Mas isso é um grande inimigo. É uma grande mentira. Porque na verdade a gente tem que simplesmente buscar a santidade. E a santidade a gente só encontra em Jesus. Mas aí você pode estar falando assim: ah, Renan, mas se eu for fazer tudo ótimo, tudo perfeito, é impossível. Sim, é impossível. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você entenda a vontade dele, o que agrada a ele, e faça isso perfeito. Olha só como é importante a gente ter intimidade com Jesus. A gente conhecer e ter o Espírito Santo em nós, porque a gente não precisa fazer tudo perfeito. A gente precisa sim conhecer e fazer perfeito aquilo que agrada a Deus. E o segundo ponto é: não devemos fazer isso sozinho, jamais, é impossível fazer sozinho. Mas para Deus nada é impossível. Precisamos de Deus para fazer as coisas perfeitas e também nos tornarmos santos. Sem Deus, nada disso é possível. Então, mais uma vez, o bom é o inimigo do ótimo. Você não deve buscar aquilo que você acha que é bom. Você deve buscar aquilo que agrada a Deus e é perfeito aos olhos de Deus. Isso sim vai nos levar para a santidade e para a salvação, como Maria, como José e como Jesus nos ensinou perfeitamente na sua paixão. A vida toda de Jesus foi perfeita, né? Mas a paixão ele ensinou que mesmo não sendo agradável e fazendo grandes sacrifícios, é possível fazer a vontade do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.